Bom dia, tudo bom? Bom dia. Estamos aqui novamente na nave da palavra, né? Hoje é dia 2, quarta-feira, mas lembrando que a gente está fazendo novamente esse vídeo porque a gente acabou perdendo, né? Então a gente está refazendo com a data passada. Hoje é o livro, capítulo 13, livro de João. Começa mais ou menos assim. Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Lhe respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavara os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Eu estava falando ali, né, da galera que estava lá com ele, que eram os discípulos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tem feito? Vós me chamas mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos deixei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Aí agora entra aqui numa outra parte da história. Jesus prediz a traição de Judas. Não falo de todos vós, eu bem conheço aqueles que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a escritura que diz: O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, que recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. Então testificou e disse: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Eu acho que quando ele fala aqui que ele turbou-se em espírito, ele deu ali uma
né? Não, tem um hino que fala assim, não, turbe o vosso coração. Ele Deu uma ficou balançada, nervoso. né? Não, então, mas ele está falando com os discípulos. Pois é. E ali ele turbou de espírito. Então talvez ele... A mamãe disse que Tenha nessa hora ele sentido. temeu a morte. Não, ele está falando, mãe, ele está falando Do da espírito. traição de É, Judas. pois é, aí Eu ele já sabia quem era, acredito. né? Não, nesse ele já momento- sabia quem era Judas. Judas Porque era assim- um apóstolo dele. Eu estou dizendo que ele se turbou de espírito. Assim Ou como seja, ele ele deu era- uma concentrada ali e falou: alguém, na verdade, eu vos digo que um de vós há de trair. Ele falou isso na mesa. É como se fosse assim, naquele momento realmente tivesse recebido aquela mensagem. Aquela algo mensagem. do tipo. Então, quando ele turbou, Eu eu tô falando aqui com você, Como depois alguém daqui vai me apenas- trair. Aí o cara, então ele turbou. Como apenas Espírito. depois que Jesus veio, que aconteceu o Espírito Santo, né, de vir para a Terra e tudo. Então, como ele já estava nele, né, eu acredito que aconteceu com ele igual como acontece com a gente. Quando a gente, assim, recebe uma mensagem de Deus, a gente sente uma coisa a mais da nossa disso que a carne. gente tá falando. Aí a gente sente, assim, uma presença. Eu acho que foi isso que deve ter acontecido. Porque foi o eu dele, mas também Tava foi lá na mesa. o mais É espiritual, isso, essa né? parte da história. Acho que é. Eu Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, então testificou e disse: na verdade, vos digo que um de vós há de trair. Então os discípulos olharam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado. Bocado molhado. Pão molhado no vidro, toma. Bocado molhado. E molhado a boca, e molhado o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Caramba! É porque ele ficou com Disse, raiva, né? pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Tá entendendo? E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Depois que Jesus deu o negócio e ele comeu, ele apontou na frente de todo mundo Judas. E aí o Judas pegou, comeu. E o pessoal E ele falou, tipo assim, olha, e aqui vou dar pra ti. Quem é, mestre? Quem é? É o que eu dei o bocado molhado. Ele tá aqui, aí ele molha, dá. Aí o cara, quando ele comeu, Satanás entrou nele. Porque é como Aí ele se falou assim, testificasse, vai lá coisa. e faz o que tu tem que fazer. Ele já tava com a ideia na cabeça. Já sabia. Ele já né? sabia. Então ele sai correndo da mesa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu. Porque entendeu. ali era Porque uma era só coisa- ele e os dois. É porque também eu acredito que ele era uma coisa espiritual, né? Era uma luta. Não era só o lá que traiu Jesus, mas Não, era o era. espiritual. Quando ele fala assim, vai, faz depressa, eu acredito que ele não estava falando pro ser humano em si, mas ele sabia a espiritualidade que ele estava lidando. Sim. E aí a onda é mental, né? A luta toda é interna. Então ele falou pro Judas isso, ele falou, interno. vai lá e faz depressa. É a coisa que tá dentro dele. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu não faço? Será que eu não... E Jesus foi muito sábio também, até a forma de falar quem era a pessoa Ele não que apontou ia. e tal. Ele... Porque ele poderia chegar, olha, é esse Ele é aqui que vai corajoso, fazer né? isso. Ele não fez isso, ele teve todo um cuidado também, porque mesmo ele sabendo que o outro ia atrair ele, tinha um ensinamento para as outras pessoas que estavam ali na mesa. Né? Nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito ele dizera isso.
Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Era o que Eles que eles entendiam. E tendo Judas tomado um bocado, saiu logo e era já noite. Tendo ele, pois saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem. Depois que ele saiu, né? Tendo ele saído, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, e vou-lo digo também agora. Para onde ele ia, ninguém podia ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, porém depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso segui-lo agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E aqui a gente encerra o capítulo 13. Então, ele sabe o que vai acontecer. E ontem a gente falou isso ontem à noite, né? Foi quando a gente estava lendo a Bíblia. A gente leu Daniel. E aí Daniel. ele falou de uma passagem, acho que era 9, né? Daniel 9. É 9. Que aí tinha todo um acontecimento, várias coisas acontecendo. E no final, só no final mesmo, que aí Deus fala com Daniel e fala assim, que ele sabia que Daniel estava passando por tudo aquilo, né? Porque o Daniel era o decifrador de sonhos, né? Então ele falou de um reinado, ele falou disso, ele falou um monte de coisa, mas só quase no parte do 9 ele falou: mas eu sei qual é o teu caminho, eu sei o que você tem que fazer. Ou seja, de Daniel a Jesus aqui, ele sabe qual é o caminho que a gente tem que traçar. Já está escrito, né? Já está. E como ele sabe, ele lapida a gente para poder, né, entrar e a gente poder fazer o que a gente tem que fazer, assumir a nossa identidade, assumir o nosso propósito, saber aonde a gente quer chegar, com quem a gente quer chegar, o que a gente tem que fazer e como a gente tem que fazer. Só que a gente fica perdido nesse caminho. E essa parte que eu falei é a vida. Ele te dá a vida, ele sabe todo o teu trajetória. E você tem que saber o que você quer, discernir. Você tem que ser sábio. Você não tem que ser esperto, você tem que ser sábio. De saber qual caminho você quer seguir, né? Porque senão você fica perdido. Tem pessoas que falam assim: eu não acredito que a minha vida está traçada, eu não acredito nisso. Eu respeito. Eu respeito as pessoas que falam isso. Eu não acredito nisso porque eu já viajei para lugares que eu não sabia que eu ia estar lá. E quando cheguei lá, conheci uma pessoa, né, um aluno, ou passei por um lugar e disse assim: eu já passei por aqui. Eu já vi isso aqui. E aí depois eu falava: vai acontecer isso. Mas eu nunca tinha ido lá. E você não entende aquilo ali, né? Não, é que tá. Eu não fico naquela coisa de não entender. Não, assim, naquele momento tu sabe, tu já passou, mas tipo, porque onde foi, quando foi. Não, então, tem gente que não entende. Como eu já tenho um pouco aflorado mais isso, eu ficava assim: então era pra eu vir pra cá mesmo.
Sabe, eu já confirmação. conversava assim, eu passando por alguns lugares, eu fiquei assim, mano, eu já vim aqui, eu já vi essa trilha, eu já vi esse caminho. Eu me lembro uma vez que eu tava andando na moto, no meio da estrada, no meio do nada, eu olhei assim, eu já vi essa paisagem, eu já passei por aqui. Sabe? Eu lembro uma vez que eu tava escolhendo pra... Era onde que é? Não sei, eu tava a trabalho. Não era pra ir pro outro lado, era... Lá pra onde eu fui fazer a pesquisa, lá eu trabalhava na prefeitura, aí eu chegava assim num morro, eu olhava assim, era um precipício, assim, só uma estradinha, assim, aí só que era lindo mesmo, assim, sabe? Se tu fosse, mano, de lá, é de lá e morte. Aí pra cá, abismo, pra cá outro. Meu Deus. E tu assim, aí tu vai subindo ele, aí tu chega lá em cima, aí tu vê só cara, umas árvores assim, tipo aquelas árvores do Harry Potter. Sim. Num filme dele que tem lá, que tem umas árvores andando, que ele parece... Ele parece aí eu vim descendo na moto, aí eu olhava assim, as árvores assim do meu lado, eu fiquei, cara, eu passando assim, aí eu parei ali, aí o pessoal foi embora, eu parei e falei, não, eu olhava assim, falei, cara, eu já vim aqui nesse lugar, você nunca vim aqui, mas eu já vim aqui nesse lugar. Eu já vim e não vim. Aí eu descia, aí a gente ia, aí depois a gente chegou num lugar que parecia uma cratera assim, ficava uma nuvenzinha, e a gente dormiu lá fora, a gente dormia, né, aos postos assim, na barraca. Experiência nova pra mim, nunca tinha vivido aquilo, eu tinha viajado, feito outras coisas, mas aquilo ali não há trabalho assim. E eu ficava pensando, como é que eu sabia daquela imagem na minha cabeça? Você nunca teve ido lá. Então eu pensava, na verdade penso, quando eu vou para algum lugar, viajo e fico ali, que eu já passei. Né? Que o meu subconsciente, o meu espírito já teve ali, no passado, no futuro, no presente, eu não sei. Mas eu sinto que eu já fiz parte daquele cenário, já fiz parte daquele ambiente. Eu só precisava acessar aquilo. Então, depois foi em Santarém, alguns lugares que eu visitei, eu já vim aqui. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que aquela rua vai dobrar ali? Eu chegava lá, a rua era uma dobrada, aí tem uma casa verde, eu dobrava e era casa verde. Mano, eu nunca andei pra cá. Eu nunca andei pra cá. E tinha a casa do jeito que tu pensava. Aí eu fiquei... Mas você só sabia, né? E aí eu ficava pensando, existe algo que não é explicado. Só que se a gente for pensar, gente, tem tanta coisa que não está contada aqui na Bíblia. Tem tanta coisa que a gente vive por experiências que se a gente falar para alguém, ninguém vai acreditar. Só que você sabe que é verdade. Porque você acredita naquilo, e eu acredito nisso. Então quando eu vejo pessoas falando, eu não acredito muito nisso, eu sou ateu, eu não sou dessa filosofia, beleza. Respeitamos a Mas sua... eu acredito em algumas coisas desse tipo. E acredito muito que temos uma vida a seguir no propósito de Cristo que Ele escreveu pra gente. Porque ontem eu estava vendo os vídeos que eu achei, algumas coisas aqui, eu estava resolvendo no meu e-mail, né, encontrei uns vídeos lá de algumas situações aqui de casa complicadas, né, de pessoas, enfim, não vamos citar nomes, mas que eu deixei numa nuvem. E aí eu vi aquilo lá. Aí ao mesmo tempo que eu vi o vídeo, eu senti aquela atmosfera de novo, né? Da disputa, da falácia, é o mental, sabe, de a tua mente te falar, faz voltar naquele momento e você tem as mesmas sensações. E aí quando eu vi aquilo ali, eu fiquei, meu Deus, a gente vivia mesmo numa coisa assim muito pesada. Tá entendendo? E a gente não ia conseguir, por mais que a gente tentasse pequenas estratégiazinhas, não, conversa, não, faz isso, não, bora falar com a mãe, bora falar com o pai, bora falar com... Foi tentado, né? E foi tentado, Diversas foi, vezes, né? Não porque é o Gerson, não porque
ele, o jeito dele. Gente, desculpa, mas eu não fiz nada. Eu só não tolerava algumas coisas. Que muito aguentou foi assim, aí quando eu vi aquilo eu só pensei na mamãe, falei. Aí eu até falei pra minha mano, a mamãe aguenta muita coisa. Porque Não, eu quando eu assim muito, eu digo, Jesus, me lava o teu sangue. Eu Falei, né? Jesus, não lava sei o se eu teu aguentaria o Sim. que você aguentou. Porque Porque a eu pessoa pra iria ir ter que embora, ter eu muita força. Acredito que também, sabe por quê? Porque não é fácil. São coisas assim que é espiritual. essa semana Deus está me mostrando muito isso. É um espírito realmente que. Porque a senhora pedia me lava e realmente. Jesus sonhou com o ator, né? acontecia. Aí eu fui olhar no livro de sonho que eu te falei, né? Até o outro eu nem vi, aí eu disse assim mesmo, ator humorista, você terá notícias boas pela manhã. Aí quando vocês chegaram Foi, falando, verdade. Ah, você foi Verdade. ver? foi no Foi livro de sonho. significado. Aí ator, aí tá aí humorista, aí naquele dicionário da mamãe, aí disse, você terá notícias boas pela manhã. Aí quando vocês chegaram foi falando Que tinha aí, acontecido. então foi aquilo que eles me falaram. E Deus Então assim, a gente teve um sonho, a senhora falado. foi lá no decifrador de sonho. Foi. E aí quando a gente chegou, a senhora não me falou nada, isso aqui também não foi combinado. Não, Então a senhora tá nem falando que ia sabia. vir uma boa notícia, e a boa notícia foi que a gente Tinha apresentou a conseguido. empresa, teve uma reunião de negócios, não foi Notícias planejado, boas pela manhã. não foi foi planejado, que a gente nem orquestrado, ia. a gente Foi no nem dia ia lá e 30, no final a aí gente eu conseguiu um vi cliente. assim pelo livro assim, né? Pelo dia 30, porque lá tem a data. Aí foi no dia 30 que eu já sonhei. Aí notícias boas pela mesmo. manhã. Aí isso aí, então foi aquilo que eles me falaram, que receberam a notícia lá. Foi porque foi muito assim, não vamos, né? Vamos fazer Aí outras agora, coisas. de Não, vamos sonhar agora. com avô, e eu não vi, fazer você isso. tava muito cansada e falei que eu não vi sonhar com avô. Botar sonhar com avô, que eu já sonhei com papai. Então, assim, Deus ter mostrado, pelo menos pra mim, esses dias, né, ontem, mais uma vez, que o quanto que eu tenho que mudar, porque a senhora aguenta muita coisa, né? Quando a gente foi lá pra falar com o cliente, a gente ouviu o relato dele, foi outra Na pessoa verdade, que não aguentou era nem Foi cliente. pior. muita coisa também. E não era nem cliente, não era nem... Então, Daí era sabe? pior. E outros que relatos era. que eu ouvi. Eu até falei lá. pra uma amiga minha, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que mudar muita coisa, eu tenho que aprender a perdoar, olha, meu Deus, e Deus tá mostrando, olha, tem que fazer isso. Já tá ligado lá, né? Tá tudo ligado. Grande. A questão toda é Então Deus é maravilhoso, porque tudo que tá acontecendo, cada passo, os pensamentos, né, tudo, olha, não foi nem pra gente falar, mas tá tudo assim muito. Tudo é tá tudo no mesmo tá tudo caminho, claro. mesma E conexão. muito é. claro. E muito claro também, verdade. Então, eu está digo que a entendendo gente- melhor. a gente tá num caminho bom. Né? É, Nós verdade. dormimos bem, acordamos bem. Trabalhamos hoje até mais 7h30. Né? Temos hoje muito trabalho ainda para fazer. Não tá faltando nada. Tá apertado porque a gente tá Fazendo limpando algumas- muita coisa aí. Temos Está ainda reorganizando. os kitnets, a senhora viu quanto é que a gente tá devendo. A senhora, meu Deus do céu, eu falei, calma que já foi pior. Calma que isso aí já tá tudo acertado, né? Tem acordo, já tá tudo certinho, né? A gente já consegue até respirar. Mas Que antes quando nem a dá. gente chegou lá, tava ruim. Tava. Tava. Mas assim, a gente tá desde julho, né? Ano passado. Foi julho do ano passado que Julho, eu fui. julho do ano passado. Quase o final de julho do ano passado. A gente passou fora essa situação, teve o desmembramento do parceiro lá que saiu, Da empresa, depois teve a criação da outra a criação da empresa e da outra. Teve muita mudança interna em mim, na Bia, na senhora, processo, delegacia, não sei o quê. O importante aqui é a gente saber que Deus sabe o caminho. Não, Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer. Sim. E a gente tem que estar junto a Ele, sabendo o que tem que fazer. Não ficar, ai, será que eu faço? Ah, não sei. Ah, será? Ah, bora ver. Passou um ano.
Ah, não, esse ano eu vou fazer isso. Ah, é. Não, aí E esse ano tá aniversário. dito que o ano vai passar Aí rápido. quando vai ver, ah, Já tá passando. não, porque eu vou fazer isso, não, mas aconteceu isso, não, mas alguém morreu, não, mas alguém nasceu. E pá, Justificativa. segundo ano, já acabou 2. E assim a pessoa E aí vai- você vai, quando você menos olha pro lado, 10 anos. Que foi esses anos que a senhora ficou aguentando todas aquelas coisas lá. E eu vi o vídeo ter gravado, eu vi as coisas e eu fiquei assim, mano, eu não sei como é que a senhora aguentou. Porque Só foi é Deus mesmo. só Deus pesado. mesmo, Foi porque Deus, só por Deus. É olha, pesado. mesmo as coisas que eu já passei, que eu já vi, situações de onde eu já trabalhei, que pra mim eram pesadas, pra mim eu achava pesado. Mas rever aquilo ontem, eu fiquei assim, caramba, como, né? Só Deus pra dar força, porque realmente. E eu fiquei um tempo sem morar aqui, né? Ainda teve isso. Foi. Você ficou afastado aqui Eu da fiquei casa. afastado. Foi, aí eu ia pra lá, passava um mês, aí Aí vinha depois, embora. sabe? Aí E quando eu fiquei chegava, assim. ele tava aqui, aí ainda tava aqui, e ela tava também, mas aí quando aí ele vinha pra aí eu chegava ele. Ah, sim, pra dar rotina. Mas Ele graças vai a pro apartamento. Deus passou, né? É um exemplo que temos que como Deus ele foi bom, deu as orientações certas, as forças e eu tudo. sempre orei muito, sabe? Quando eu via a casa cheia de gente lá, e eu olhava cada pessoa assim, e eu orava assim, falando de gente falso, sabe? Eu achava que muita falsidade, meu irmão, eu achava que muito falso, meu irmão. E a senhora sempre orando. Aí eu orava, e aí aquelas pessoas dentro de casa cheia de gente do Ceará, gente da rua, e muita gente falsa, muita gente de bem, mas tem gente falsa. Eu orava. Só isso. Então, parece que tá fora da lua, eu disse, eu estava orando. Sempre eu vivia assim em oração. Eu acho que não sei se eu vou me levar muito para a igreja, né? Aí eu ficava sempre em oração. Era o seu refúgio, né? A oração era o seu refúgio e E eu não gostava de graças passar a- o dia de ano em casa, eu gostava de passar o dia de ano lá na 14. Eu Ah, queria na que qualquer Assembleia, pessoa, eu queria que qualquer pessoa lá da rua que fosse É crente, 14 de março, É, eu já fui era lá. porque o dia de ano ali naquela igreja é muito bom. Porque Eu eles morei ficam orando, lá e na hora perto, que os saía do fogos tão colégio e ia saindo, pra lá. aí eles ficam orando. Eu me lembro que chamava o pastor Vidal. Pastor Vidal. Era ele orando muito forte. Ele tinha um cara de doidinho, sabe? Até não conhecia ele. Aí tinha uma filha dele, Maria Raimunda, que trabalhava na província do Pará com o tio Zeca. Aí ele disse pra mim, tu conhece o pastor Vidal? Eu disse, conheço. Aí ele é pai da Maria Raimunda que trabalha comigo. O tio falou, eu disse, ela trabalha com o senhor, mas ela estava indo na igreja sozinha, lá no pico da igreja, ela estava sozinha. Quando ela chegava assim, parece que chegava uma artista, sabe? Olhava pra ela. Cabelo dela não tinha pintura nenhuma, só com uma roupa sem época. Ela estava filha do meu irmão Vidal. E a senhora gostava de Eu ter. gostava, porque aí um dia eu cheguei lá na casa, Noca disse, sabe, o irmão Vidal, um homem magro, alto, assim, sabe? E ele fazia uma oração forte, dia de ano, lá na 14. É que passa o ano novo, né? A virada do ano orando, adorando lá. a Deus, né? E aí, então eu queria que qualquer pessoa, mas eu A gente vai queria... ano que vem, mano. A gente vai ano que vem. Hein? A gente vai ano que vem. Bora lá. Ano que vem a gente vai nessa virada. A gente faz uma coisa diferente. Uma coisa diferente na virada do Bom, gente, pra não prolongar, porque o vídeo vai cortar e vamos ter que editar 2 vezes. Gente, muito obrigado pela atenção que vocês têm dado, tá? Curtidas, likes, As inscrições, compartilhamentos. se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, a gente está com 26 inscritos, mas se puderem ter mais aí é bem-vindo. Precisamos de 24 inscritos para fazer as lives. Precisa de 24 Vamos para começar a fazer fazer as lives. cada um a sua parte, quem acredita, que não acredita, ciência, não acredita. A quiser gente não acreditar. pode forçar também.
acreditem que tem aí muita coisa boa para vir. Eu acredito que esse ano vem para mudar muita coisa, não só pela Covid, mas pelo propósito, pela história, né? Pelo momento também. Somos a geração que vai fazer a diferença, né? Então, vamos fazer a diferença começando em casa, né? Começando na base. Se você mora sozinho, converse com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, enfim. Filhos, Se tem filhos, irmãos, né? Trabalha a palavra neles desde pequenininho. Não é para botar o menino sentado ali para ler a Bíblia 10 vezes. Não é isso, gente. A própria palavra Nada fala que forçado tudo é certo. A gente tem que fazer com decência e ordem. Né? Tudo no seu tempo, tudo na sua forma, sem muita coisa, sem muita pressão. Se virar um peso, porque da feita que virar uma pressão, um peso, isso distancia. Eu sou o exemplo disso. Eu me distanciei por ter essa pressão, eu me senti sufocada com aquilo. Tá num padrão que não era... Tem que usar vestido, tem que usar Era roupa, tem que que fazer veio de isso. fora E tu vai pra pro dentro, coral tem que porque dentro tu já da vai roupa. fazer isso, porque tá, a irmã tal disse que a outra... Eu no me senti final assim, tu meu fica... Deus. Né? Mas as coisas Deus ele trabalha não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu tava lá fisicamente como queria, mas por dentro eu tava destruída. Eu tive que sair, passar 7 pés para depois voltar, e agora Deus está trabalhando de dentro para fora, completamente diferente. É isso, gente. Mas Até é amanhã. Amanhã é o livro capítulo 15. Não, 14. E é muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia e até amanhã. Até amanhã.